5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. E agora falaremos de circuito RL série e RL paralelo. Antes da gente calcular, a gente tem que aprender para que serve um circuito RL série e RL paralelo. No caso aqui desse circuito aqui, RL série, esse resistor e esse indutor aqui, eles são apenas componentes simbólicos, né? Porque na prática, esse resistor aqui ele é substituído por cargas resistivas. Pode ser um chuveiro, pode ser um ferro de passar, pode ser uma lâmpada de filamento. E esse indutor aqui pode ser trocado por qualquer motor, né? Que a gente pode chamar o quê? Motor de geladeira, motor de liquidificador, parafusadeira, tudo que contém a bobina. Então, essa resistência aqui, essa indutância aqui, é só para simplificar mais o cálculo quando a gente for montar. Mas na prática mesmo são cargas resistivas e cargas indutivas. Agora a gente vai aprender aqui agora sobre reatância dessa bobina. É o seguinte, quando uma bobina é ligada num circuito alternado, ela gera uma reatância indutiva. Essa reatância indutiva ela tem quase a mesma função do que essa resistência, ou seja, ela limita a corrente alternada, mas ela atrasa essa corrente de 90 graus e adianta a tensão de 90 graus. Então a função de uma reatância indutiva é atrasar a corrente de 90 graus e adiantar uma tensão de 90 graus e limitar a corrente do circuito, assim como a função do resistor é só limitar. O resistor não atrasa nem adianta a corrente alternada. Agora a gente vai calcular a reatância desse circuito. Temos aqui que 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 60, que é a frequência, vezes 1,5 Henry, é igual a 565,2 ohms. Então perceba que a unidade de medida de uma reatância é dada em ohms. Então, agora eu tenho aqui uma resistência de 20 e uma reatância de 565,2. Agora a gente tem que achar a resistência total do circuito. Mas só que num circuito alternado a gente não chama de resistência total, a gente chama de impedância. Então repare aqui que eu não posso somar de forma normal uma resistência com uma reatância, porque isso aqui não é um circuito de resistores série. Isso aqui é um circuito que tem uma reatância e uma resistência. Então eu tenho que fazer por Pitágoras. Então o que acontece? Eu tenho aqui um gráfico, eu tenho aqui no eixo dos imaginários, eu tenho aqui a minha reatância indutiva de 90 graus. Tu vê aqui que eu tenho esse vetor de 90 graus aqui. Então eu tenho 565,2 ohms aqui em Y e aqui no meu eixo dos reais eu tenho 20 ohms, né? Então eu tenho que calcular agora a minha resultante, que é o meu Z, que seria a hipotenusa. Então a hipotenusa calcula como? A soma dos catetos ao quadrado, né? Eu acho a hipotenusa. Então se eu fizer XL ao quadrado mais R ao quadrado, eu vou achar a minha impedância total do circuito. Não é resistência total, é impedância total. Então como fica? 565,2 ao quadrado mais 20 ao quadrado é igual a 565,55 ohms. Então eu tenho a minha impedância total do circuito. Agora a gente tem que achar o ângulo desse circuito. O que acontece? Você vê aqui no meu gráfico, eu tenho aqui o ângulo, né, gerado por esse vetor aqui. Então agora eu tenho que achar o ângulo dessa impedância. O ângulo é o que? Arco tangente da reatância indutiva sobre a resistência. Então, sempre num circuito série, o meu ângulo é calculado pelo quê? Eu tenho meu número imaginário, que é a minha reatância, dividido pelo meu número real, que é a minha resistência. Então, qualquer parte aqui que você pegar do circuito, que tiver um número imaginário, ou tiver um seno ou um cosseno, algo do tipo, você consegue achar o arco tangente. Então, 5,65,2 dividido por 20, né, fazendo o arco tangente, você vai achar 87,97 graus. Então, a minha impedância total do circuito, né, que a gente já tinha calculado, ela tem um ângulo de 87,97 graus. Agora, já que a gente tem a resistência total do circuito, a gente vai ter que achar a corrente total do circuito. Então, a corrente total é igual ao quê? A tensão da fonte dividido pela impedância total do circuito. Então, temos aqui que 70 de um ângulo de 20 graus, né, que está aqui no enunciado, dividido por 565,55, que é a minha impedância, num ângulo de 87,97, é igual a 124 miliamperes,
defasado de menos 67,97 graus. Por que deu menos aqui? Quando eu tenho aqui uma divisão, os meus ângulos se subtraem. Então 20 menos 87,97 é igual a menos 67,97 graus. Então achamos aqui a corrente total e a sua defasagem. Agora vemos aqui, vamos calcular a queda de tensão em cima do resistor, em cima da reatância indutiva que a gente já calculou. Então eu passo uma corrente cega aqui, gera uma queda de tensão, e quando passa uma corrente aqui na reatância, gera uma queda de tensão. E agora a gente tem que achar, para ver se a soma dessas quedas de tensão aqui é igual à tensão total da fonte. Lembrando que no circuito alternado você nunca pode somar de forma normal, né, de forma algébrica aqui, 20, né, e achar aqui como se fosse uma resistência. A gente tem que fazer tudo por Pitágoras. Então vamos lá. Então, vamos primeiro achar a queda de tensão na resistência. Então, 0,124 no ângulo de menos 67,87 vezes 20 no ângulo de 0 graus. Por que 0? Porque o meu resistor não tem defasagem, então o ângulo é 0. Então, 0,124 vezes 20 é igual a 2,48 volts. Já que meu ângulo aqui está na multiplicação eu tenho que somar os ângulos. Então, menos 67,87 mais 0 é igual a menos 67,87. Agora aqui a queda de tensão em cima do indutor. A mesma corrente, né? Vezes 565,2 de 90 graus. Então, 0,124 vezes 565,2 é igual a 70 volts. E aqui agora tem que somar os ângulos, né? Menos 67,87 mais 90 é igual a 22,13 graus. Então, achamos aqui a queda de tensão em cima do indutor. Agora a gente tem que achar a tensão total. Lembrando que é por Pitágoras. Olha aqui o gráfico. Eu tenho aqui 70 volts, que é a tensão do indutor, que é o meu cateto oposto. E tenho aqui 2,48 volts, que é meu cateto adjacente. Então, a soma dos catetos ao quadrado é igual à minha hipotenusa. E aqui tem meu 20 graus, que é da fórmula. Então, eu tenho que achar agora a minha tensão total. Então, aqui, 2,48 ao quadrado mais 70 ao quadrado é igual a 70 volts. Então, praticamente, a queda de tensão aqui em cima da reatância indutiva é quase completa, né? Quase toda a tensão da fonte. A gente consegue ainda achar 2,48 em cima da resistência, que ela é muito baixa, né? Então achamos aí a tensão total. Agora a gente vai ter que calcular a potência do circuito RL série. Existem três tipos de potência. A potência real, que fica no eixo dos reais. A potência reativa, que fica no eixo dos imaginários, né? Que seria o meu cateto oposto, e a minha potência total, que é a minha potência aparente, que é a minha hipotenusa. Então, já que eu tenho aqui Pitágoras, para me achar a minha potência total é o que? A soma dos catetos ao quadrado. E eu tenho aqui o ângulo que eu calculei lá no início de 87,97 graus. Então, agora a gente vai achar cada potência. A minha potência aparente é a tensão vezes a corrente, né? Então, é 70 vezes 0,124 é igual a 8,68 volt-amperes. Então, a unidade de medida da potência aparente é dada em volt-amperes, porque eu tenho aqui a tensão e tenho aqui a corrente. Então, volts-amperes. Então, essa é a unidade de medida. Agora, a potência real ela é calculada como a potência aparente vezes o cosseno do ângulo. Por que o cosseno? Eu tenho aqui a minha potência real e aqui fica o meu cateto adjacente. Se você fizer a fórmula lá, né, do senos e cossenos, você vai achar que, para você achar que o cateto adjacente, você vai envolver o cosseno. E para você achar o cateto oposto, você vai envolver o seno. Mas vamos achar aqui a potência. 8,68 vezes o cosseno de 87,97, que é esse ângulo aqui, é igual a 0,3 watts. Então achamos a potência real, que é a potência aqui no cateto adjacente. Já a potência reativa é igual a potência aparente vezes o seno do ângulo. Então, 8,68, que é a minha potência aparente, vezes o seno de 87,97. No total, a gente vai achar de 8,67 volt-amperes reativo. Então, a unidade de medida de uma potência reativa é volt-amperes reativo. Então, aqui calculamos as três potências do circuito série. Circuito paralelo. Aqui a gente vai ter que achar o seguinte. Já que é um circuito paralelo, a gente sabe que as correntes elas se dividem em cada ramo.
Eu botei aqui a mesma tensão, a mesma defasagem e a mesma frequência. Então, quando a gente for calcular aqui a reatância indutiva, a gente vai achar o mesmo que a gente calculou no circuito sério. Então, basta a gente agora achar a corrente que desce aqui na indutância e a corrente que desce no resistor e achar a corrente total. Só que a gente não pode somar que nem a gente faz em resistor. A gente tem que fazer tudo por Pitágoras, porque é uma fonte alternada. Vamos lá. Reatância indutiva, está aqui a fórmula. Tem aqui a fórmula da corrente. Ó. O indutor fica sendo meu cateto oposto e meu resistor fica sendo meu cateto adjacente. Então, a minha corrente total é a hipotenusa. Então, a soma dos catetos ao quadrado, né, é igual a hipotenusa. Você quer achar agora a impedância total do circuito? No circuito paralelo não é igual ao circuito sério. Eu tenho aqui a primeira fórmula. Eu tenho o inverso da impedância ao quadrado, tenho o inverso da reatância indutiva ao quadrado, mais o inverso da resistência ao quadrado. Ou você pode fazer o produto pela soma. Só que esse produto pela soma aqui, se você reparar na soma de resistores, no paralelo de resistores, você não tem essa raiz. Já no circuito aqui alternado em paralelo, você vai ter essa raiz. Então é o produto pela soma, só que com uma raiz quadrada aqui embaixo. Então é muito mais simples usar essa fórmula aqui para poder achar, porque essa aqui é muito mais complexa. E temos aqui o ângulo desse circuito. Se reparar no circuito série, o ângulo era XL por R. Já no paralelo é o contrário, R por XL. Ou você pode achar pela corrente, né? Que a gente vai achar a corrente do indutor, pode fazer L por R. Então o único que segue a regra aqui, igual do circuito série, é a indutância pela resistência. Então aqui a gente vai calcular de forma oposta. Então vamos lá. Ó. A corrente do indutor. 70 volts, né, porque está um circuito paralelo, então aqui também é 70 volts, no ângulo de 20 graus, dividido por 565,2, que a gente achou que é a nossa reatância, de 90 graus. Então 70 dividido por 565,2 é igual a 124 mA de menos 70 graus. Por que menos 70? 20 menos 90 é igual a menos 70 graus. Deixa eu ver aqui, ó. A minha corrente no resistor. 70, porque está em paralelo, dividido por 20. Então, eu tenho 3,5. Então, aqui agora meu ângulo 20 menos 0 é igual a 20. Então, agora eu tenho a minha corrente no indutor e minha corrente no resistor. A minha corrente total, eu tenho que fazer o quê? Por Pitágoras. Então, a minha hipotenusa, que é a minha corrente total, é igual a soma dos catetos. Então, 0,124 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado é igual a 3,5. Defasado de 2 graus. Defasado não, num ângulo de 2 graus. Né, que é meu ângulo total que a gente calcula aqui do lado, né? Porque eu posso fazer, como mostrei lá atrás, usar a corrente do indutor dividido pela corrente do resistor, que eu vou achar aqui um ângulo de 2 graus. Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado.